E aí, queridos do XP Resolve, sou eu, Saldinise, aqui com vocês para mais uma questão de biologia. Vem comigo. Cientistas acreditam que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera tem aumentado devido, principalmente, à sua liberação durante a queima de combustíveis fósseis. O dióxido de carbono é um dos componentes da atmosfera que retém a radiação infravermelha na superfície da Terra, e o aumento na sua concentração contribui para o aquecimento global. Uma das medidas propostas para combater este problema é o consumo de biocombustíveis no lugar de combustíveis fósseis. A citada medida se justifica porque o consumo de biocombustíveis... Então, vamos lá, gente. O grande problema que a questão está falando, tá? O termo-chave que a gente fala aqui, ó, é em relação à concentração de dióxido de carbono na atmosfera, tá? O que acontece? Os combustíveis fósseis, eles liberam dióxido de carbono, ok? E esse dióxido de carbono, ele não é recapturado, ele não é sequestrado, não há nenhum mecanismo compensatório para ele. A gente não tem como devolver esse dióxido de carbono, por exemplo, para reservas de combustíveis fósseis. A gente não tem como produzir combustíveis fósseis a partir dele. Mas o uso de biocombustíveis tem uma vantagem. Qual é? Tá? As plantas, elas vão absorver gás carbônico para produzir a partir dele moléculas orgânicas, tá? Em um processo que a gente chama de fotossíntese. Essas moléculas orgânicas vão gerar os combustíveis que, quando sofrem o processo de combustão, devolvem o gás carbônico à natureza. Só que depois de um replantio, ó, eu volto a absorver o gás carbônico no processo de fotossíntese para produzir as moléculas orgânicas. Então, na prática, quando a gente utiliza biocombustíveis, tá, a gente está compensando a emissão de gás carbônico. Porque ao mesmo tempo em que a gente emite esse gás no processo de combustão, ocorre o sequestro dele, a captura dele no processo fotossintético para o plantio dos vegetais que servirão de base aí, né, para a produção do álcool. Tudo bem? Então, vamos encontrar aqui alguma alternativa que faça referência a esses mecanismos compensatórios na emissão de gás carbônico. Então, vamos lá. A citada medida se justifica porque o consumo de biocombustíveis não aumenta a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, até aqui está correto, já que existe esse processo aqui de compensação, como acontece com o consumo de combustíveis fósseis. Está correto, gente, tá? Os combustíveis fósseis aumentam a concentração de gás carbônico porque simplesmente a gente libera o carbono que estava armazenado na forma aí desses combustíveis e não há um mecanismo compensatório aí, né, que possa retirar esse gás carbônico da atmosfera, tá? Então, o nosso gabarito já é a letra A. Na letra B está dizendo que libera menos dióxido de gás carbono na atmosfera do que o consumo de combustíveis fósseis. Não se trata de liberar menos, mas sim de ter um processo que compense. Libera-se, mas também sequestra-se esse gás, ok? Não resulta na emissão de poluentes. Resulta sim, ok? Só que volto a enfatizar. Enquanto a gente fala de gases, esses gases depois eles são aí sequestrados num processo fotossintético, certo? Como acontece com o consumo de combustíveis fósseis. Então, não provoca o esgotamento de um recurso não renovável, como acontece com o consumo dos combustíveis fósseis. Gente, isso é verdade, porém, não se aplica ao que o texto está falando, que se relaciona à concentração de dióxido de carbono. Se vai ou não haver o esgotamento de um recurso não renovável, isso aqui não se relaciona de forma direta com os gases presentes na atmosfera, tá? É energeticamente menos eficiente que o consumo de combustíveis fósseis. Até é menos eficiente, tá, o álcool realmente, mas o fato de ele ser menos eficiente não é o que justifica o consumo desse biocombustível, ok? Então, de fato, aqui o nosso gabarito item A. Com isso, nós finalizamos mais um XP Resolve. Aguardo vocês numa próxima. Tchau, tchau.